eu me sentia mal de saber que os colegas e às vezes professores meus, que eu tinha como referência de especialidade ou mesmo de curso, né, de faculdade, de atender plano, e quando eles me falavam durante a faculdade que o plano pagava um valor mínimo ali, que às vezes, na época, se eu não me engano, era R$ 40, R$ 30 por atendimento, eu ficava meio angustiado com isso, né? Porque é uma trajetória muito grande, né? Que eu via esse profissional passando 12 anos estudando para poder pagar para se cooperar para um plano de saúde, ainda tinha isso, para poder ganhar pouco. De eu ficar assim, não quero isso para mim. Aí até que um dia eu acabei me filiando, né, e sendo um dos CVMs, né, CVMs NET, talvez, para poder a gente viver. Eu fiz faculdade, né, de medicina lá na UFC de Sobral, né, que era a minha cidade natal, e aí eu parti para... Sempre trabalhei no setor público, né, na verdade. Então, depois fiz pediatria em Fortaleza e depois fiz reumatopediatria lá na USP de Ribeirão Preto. Eu sempre tive essa questão assim, eu me sentia mal de saber que os colegas e às vezes professores meus, que eu tinha como referência de especialidade ou mesmo de curso, né, de faculdade, de atender plano, e quando eles me falavam durante a faculdade que o plano pagava um valor mínimo ali, que às vezes, na época, se eu não me engano, era R$ 40, R$ 30 por atendimento, eu ficava meio angustiado com isso, né? Porque é uma trajetória muito grande, né? Que eu via esse profissional passando 12 anos estudando para poder pagar para se cooperar para um plano de saúde, ainda tinha isso, para poder ganhar pouco. E eu ficava vendo aquilo, né? Eu cheguei a ver também colegas, né, já com a idade mais avançada, com 60 anos de idade, tendo que dar 24 horas direto de plantão, às vezes mais para poder estar vivendo, né, estar podendo pagar as contas e tudo. E aí eu ficava com aquilo me remoendo, né, durante a faculdade, durante a residência, de eu ficar assim, não quero isso para mim. Só que ao mesmo tempo, às vezes eu ficava com um pouco de dificuldade, porque a gente não aprende nada disso durante a faculdade, porque a gente não sabe. A gente realmente não sabe como montar um consultório, o que é importante dentro de um consultório, o que é importante para a gente estar vivendo dentro do mundo do particular, né? O que é importante para aquele paciente. E aí eu ficava meio angustiado com isso. Até que um dia... Até que um dia eu acabei me filiando, né? E sendo um dos CVMs, né? CVMs NET, talvez, para poder a gente viver. E aí foi quando também, né, eu ficava vendo, e ouvindo os áudios também, eu ficava olhando assim, não, cara, é isso que eu quero para o meu paciente, né, uma qualidade de atendimento. E é tão interessante porque, tipo assim, hoje eu só atendo um consultório particular, graças a Deus. E teve paciente que já falou para mim, nossa, né, o seu demora dentro de uma consulta. Mas... tipo assim, às vezes existe uma história, uma coisa por trás para você saber, né, um jeito da pessoa. Então, por exemplo, eu sou um pouco animado, né, de brincar e tudo também, até por causa da pediatria e tal, mas eu preciso gastar um tempo para poder eu entender o que é que eu posso fazer dentro daquele atendimento com aquela criança com e aquela aquele pai, família, né? né? Isso. E aí, era esse tempo que eu precisava, assim, não, eu preciso ter esse tempo de qualidade com ele para poder ele ter tanto a medicina de qualidade, né, o profissional de qualidade, como também eu poder diagnosticar bem, eu poder tratar bem e várias outras coisas. Tu foste direto pro particular ou tu ainda deste plantão, atendeu o plano ainda? Como é que foi a tua trajetória? Como é que tem Então, sido? eu nunca me filiei a plano. Hoje eu trabalho no público, né, e trabalho no particular. Então, são os dois únicos cantos que eu trabalho. Tá entendendo? Mas justamente não me filiei para o plano, justamente porque eu vinha tentando já nisso, né? Assim, não, eu acho que o primeiro passo, no momento que eu terminar tudo de residência, para eu não entrar nesse ciclo, vai ser eu não me filiar ao plano. Porque foi uma das primeiras coisas que as pessoas me perguntaram. Agora que tu terminou, tu vai se filiar em qual plano? Né? Aí tu, vou me filiar ao CVM. Isso mesmo. Cara, eu queria então, eu acho que só com esse pedacinho de conversa que a gente tem, a gente já quebra uma barreira gigantesca, que, principalmente com os colegas que estão no início de carreira, né? Que, cara, mas
como assim? Vou para o particular direto, não sei o quê, será que é possível? Será que eu não tenho que fazer, será que eu não tenho que ficar conhecido primeiro nos planos, nos plantões, nas clínicas, para só depois? E você está mostrando que não necessariamente, né, cara? Como é que tem sido aí? O que você já tem conseguido aplicar na tua prática e o que você tem visto aí de resultado, sabe? Então, uma das coisas que eu tinha como diferencial quando eu assistia às aulas do CVM é que eu tentava aplicar muito a questão do atendimento, né, do bom atendimento. Mas quando eu vi, né, algumas teorias, né, que a gente poderia aplicar, eu comecei a repensar, né, eu fiquei assim, será que eu estou aplicando todas essas nos momentos certos? Será que eu estou fazendo alguma coisa ainda que dá para melhorar? E aí foi uma das coisas que eu peguei na aula, né, vamos começar a testar uma de cada vez, para poder eu começar a me acostumar. E eu tinha uma mania, né, de às vezes interferir o paciente, aos pais, né, nos primeiros minutos ali, né, que a gente tinha. Então ele falava a queixa inicial e eu já rebatia com a primeira pergunta, né. E aí agora eu só introduzo ele no consultório e ali eu me apresento, né, embora ele já saiba, e ele já começa a falar. Eu pergunto o que é que ele trouxe ele para mim e ali eu deixo ele falar um bom tempo falando e tal, e aí eu começo a entender algumas coisas, e isso me mostra que eles estão querendo ser acolhidos, né? Porque o que é que acontece? Eu percebi que existe um momento em que ele para e começa a olhar para mim, esperando alguma coisa de mim, né? Depois que ele falou, que ele colocou para fora tudo aquilo que ele queria colocar. E aí é quando eu começo a entrar. Uma outra coisa que eu achei legal foi a questão do marketing, né? Eu nunca tinha feito tráfego, eu nem sabia. Eu acho que eu tinha começado meu Instagram profissional, né? Acabei depois juntando tudo num só. E aí, as minhas primeiras promoções de tráfego, talvez, foi eu apertar no botãozinho de promover, né, no Instagram. Que é o que a gente não recomenda, né? E aí, eu achava assim, que estava bombando naquela época. Assim. E aí eu via aqueles números assim, alcance, tantos de alcance. E eu ficava achando que estava bombando e não tinha retorno nenhum, na verdade. Né? E aí foi quando eu comecei a ver tráfego, né, estudar tráfego, olhar. Aí eu comecei a fazer vídeo. O começo eu ainda gaguejava em alguns vídeos ali. Comecei a soltar alguns vídeos no feed do Instagram, certo? E aí, depois que eu tinha soltado ali uns 3, 5 vídeos, eu fui na ferramenta de tráfego, criei o público daqueles 5 vídeos, e aí joguei para poder eu fazer o tráfego para a população que eu queria, para o público que eu queria, né? E aí, na primeira semana de tráfego, a atendente mandou uma mensagem para mim, dizendo que tinha aumentado a quantidade de telefonemas, que o pessoal estava querendo marcar mais, que ela estava pedindo para eu já aumentar, chegar mais cedo no consultório para eu poder atender. E aí eu fiquei, cara, então o negócio é por aqui. E aí, meu amigo, eu te pergunto, como é que tá o desenvolvimento desses pilares? Você tem alguma coisa que você queira que a gente discuta aqui sobre algum desses pilares? Então, fique à vontade. A questão da conduta efetiva, né, que eu acho que é onde pega mais para mim, né, que eu nunca tinha ouvido falar do pai até chegar no CVM, né? E aí essa construção do pai é que ainda é um pouco difícil para mim, por questão, às vezes, até de outros profissionais, porque algumas coisas que a gente foi tendo no curso, eu fui até adotando, né? Então, por exemplo, hoje o paciente vai na minha consulta, se eu passo uma medicação, eu mando mensagem para ele perguntando como é que tá, se deu certo, como é que tá indo e tal. Por exemplo, eu sei que ele vai começar a fisioterapia, né? Aí eu pergunto, deu certo começar a fisioterapia? Como foi essa primeira vez e tal? E vou dando as atenções, né? E tentando sempre fazer uma regularidade nesses pacientes. Mas, ao mesmo tempo, fico, às vezes, com aquela dificuldade de criar, né? O pai. Até porque hoje ainda eu alugo sala em clínica. Então, a secretária terceirizada, embora ela seja muito boa, a gente tem essa dificuldade ainda com outros profissionais para poder eu estar agregando dentro do pai, né? Que eu ainda estou tentando captar esses profissionais. Tem muita gente chegando no canal agora, né? O que você falaria para esses colegas que estão chegando agora, que, por exemplo, se identificou com você em algum momento, é jovem, né, quer fazer as coisas diferentes, quer atender bem seu paciente, quer ter qualidade de vida, né, quer ter mini aposentadorias, né,
mais cedo, né? Quer sair da boiada, o que você recomendaria para eles? Qual a Então, mensagem? galera, a mensagem que eu disse assim, ó, não, não, não tire o seu sonho, né, de viver do particular e de começar diretamente do particular, né? Não deixe seu sonho morrer, não deixe as pessoas tirarem o seu sonho, né? Eu acho que se você tem esse sonho, vale a pena você conhecer a metodologia, vale a pena você aplicar a metodologia, vale a pena você gastar, né? Não é nem gastar, né? Mas entrar dentro desse caminho, né? Do conhecimento CVM e tudo. Eu acho que seria isso, né?